E aí? Pausa dramática. Amigas, deixa eu fazer uma perguntinha aqui pra vocês. Qual é o seu maior sonho atualmente? Faz uma pausa dramática aqui, ó, dá uma pausa e pensa, qual que é o seu sonho? Pensou? E agora, me fala. Aliás, escreve aqui nos comentários. O que você tá fazendo na sua vida atualmente pra conquistar esse sonho, pra chegar mais perto desse sonho? Se a sua resposta for nada, ou não sei, ou menina, percebi que não tenho nenhum sonho, a gente vai estar resolvendo isso tudo aqui hoje. Antes de começar essa conversa, o episódio de hoje é sobre sonhos. Eu preciso saber um negócio aqui. Você já tá seguindo o podcast? Não? Você me odeia? Qual que é o problema? Não tô entendendo. Porque assim, até onde eu saiba, pra você clicar no botãozinho de seguir o podcast ou de se inscrever no canal no YouTube, é indolor. É de graça e demora, assim, pasme, menos de 10 segundos. Juro. Eu posso deixar. Enquanto eu tô falando aqui, você já podia ter começado a seguir. E aí, sabe o que você pode fazer também? Pra ajudar a gata aqui? Esse podcast é disponível em áudio no Spotify e em vídeo no YouTube. Por enquanto, eu ainda não consigo subir vídeo aqui no Spotify, então, paciência. Mas eu espero que, em breve, eu consiga subir também. O que eu queria pedir pra você, se você estiver escutando pelo Spotify, avalie o podcast. É só você entrar lá e dar 5 estrelas. Ah, mas eu quero dar menos 5 estrelas. Então é melhor não avaliar, não. Tá? Só isso mesmo. Mas enfim. Tem uma frase que tá muito na minha cabeça, assim. Que eu tava escutando ela em vários lugares e que ela ficava, sabe, tipo, em looping, assim. E quando eu percebo que tem, muitas vezes, assim, eu falo, é um sinal. Não tem como eu negar, não tem como. É o universo querendo que eu olhe, escute e preste atenção. Que a frase é o seguinte, é de uma grande pensadora contemporânea, Nicole Scherzinger, The Pussycat Dolls. Ela diz bem assim na música When I Grow Up, sabe? A música. Ela fala bem assim, Be careful what you wish, because you just might get it. Tradução livre, cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Então, minha diva, o que isso quer dizer? Vai atrás do seu sonho. Não, tipo assim, isso tanto pro bem quanto pro mal, sabe? Tipo, primeira coisa que eu acredito que os seus pensamentos, as palavras que você fala têm muito poder, sabe? Então tem que ter cuidado realmente com as coisas que a gente fica pensando, com as coisas que a gente fala em voz alta, enfim. Mesmo que de brincadeira, a gente não dá pra ficar brincando com coisa ruim, não, entendeu? Então, se for pra fazer brincadeira, que faça uma brincadeira de tipo assim, não, porque eu vou ganhar na Mega Sena, né? Esse tipo de brincadeira tá ótimo. Agora, não sei, eu não quero nem falar uma brincadeira ruim, entendeu? Mas eu vou só dar um exemplo pra vocês entenderem, assim, na prática, o que aconteceu. Uns 2 meses atrás, eu saí, tava comemorando o aniversário de um amigo e tava eu e minha amiga Aline Cid. Amiga, você vai lembrar desse dia. A Aline, ela é minha advogada de bege. É uma piada interna, desculpa, gente, desculpa. Odeio quando fazem piada interna e não explico a piada interna. Não tem muita explicação, mas enfim. Desviei, desculpa, devaneei. O foco da conversa era, a gente tava conversando, não sei o quê, e falando sobre o futuro. E aí, nesse dia, foi um dia muito legal, assim, que a gente saiu e foi a primeira vez que várias meninas vieram falar comigo, tipo, ai, você é a dona da Mabreu, então, tipo, caraca, te sigo no TikTok, então, tipo, caraca, te acompanho, não sei o quê. E, gente, assim, sem brincadeira, sem exagero, a Aline está aqui de prova, se eu estiver mentindo, ela pode vir aqui falar, você está mentindo. Eu acho que no total, durante a noite toda, foram umas 10 pessoas, no mesmo dia. E aí, que a gente tava, tipo, caraca, que loucura, mano. As pessoas me conhecem. E aí a gente começou a rir e falar, tipo, tá vendo? A Mabrê tá grande. Eu falei, amiga, daqui a pouco a Mabrê vai ter que contratar os seus serviços, né? Porque conforme vai crescendo, a gente vai precisar de uma advogada, não sei o quê. Aí a gente foi e brincou. Mas não é pra contratar, pra resolver BO, não. É pra contratar só pra se for pra, quando for pra vender pra Mabrê um contrato milionário. Tipo assim, a gente tinha feito alguma piadinha, eu não vou lembrar agora, mas era alguma coisa relacionada. Deu um problema lá no Procon, mas, tipo, foi um mal entendido, enfim. A menina não queria colocar a gente no Procon, ela colocou os Correios, o Procon do nada colocou a gente. Olha, uma confusão. Mas, enfim. E aí, eu tinha levado uma situação pra ela, da Mabrê, que a gente ia... Mabrê é minha marca de roupa. Eu esqueci de falar isso, se você caiu aqui de paraquedas. Prazer, meu nome é Júlia. E aí, eu falei, que eu vou precisar contratar seus serviços, a gente tava brincando disso. Aí, ela falou, ei, vamos parar de falar
que vou precisar, tipo assim, de fazer esse serviço recorrente pra resolver pequenos BOs e que vamos falar que você só vai contratar os meus serviços pra um contrato milionário de venda, entendeu? Da Mabré. Seria, tipo, uma coisa boa. Aí, beleza, a gente correndo, a gente falou, é verdade, tem que ter cuidado, palavra tem poder. Pois passou uma semana, sei lá, 2 semanas no máximo. E não é que a gente teve um mini problemazinha no Procon, tipo assim, coisa simples, nada demais, sabe? Enfim, mas eu fui lá e falei, amiga, você não sabe, vou precisar pela primeira vez do seu serviço de advogada. Aí eu falei, cara, você lembra daquele dia? Ela falou, eu lembro. Ou seja, minhas divas. Não era nem isso que eu queria falar aqui nesse episódio, mas é só pra você ver que a palavra tem poder. Que você tem que ter cuidado com o que sai da sua boquinha. Então, se você se policia pra tanto que sai da sua boquinha quanto que fica nessa cabeça. Vem um pensamento ruim, você fala, sai, mete o pé. Você tem que botar esse limite em você. Agora vamos adentrar no assunto do podcast, que é sobre sonhos. Eu queria falar sobre sonhos de uma forma que vocês realmente me escutassem e virasse uma chavinha no cérebro de vocês, que vocês olhassem e falassem, caraca, não é então que tem como eu conquistar o meu sonho, gente? Porque assim, de verdade, responde com sinceridade, que isso aqui não é pra mim, isso aqui é pra você. O seu sonho, você parou e pensou, você tem um sonho lá, porque pode ser que no momento você não tenha esse sonho, mas a gente já vai chegar aí, relaxa, fica tranquila. Mas você fala assim, pega que você tem um sonho, sei lá, tem um sonho de ter uma casa assim, assim, assado. Só que esse sonho, quando você entra lá no espaço do seu cérebro, dentro das salas que tem várias portas. A porta que tá o seu sonho de ter a sua casa do seu jeitinho, tananã, na cidade tal, no bairro tal, com a decoração tal. Enfim, esse seu sonho, que é uma coisa que você quer muito, em qual porta que ele tá? Ele tá numa porta perto da entrada? Aqui pertinho, que você tá tendo um acesso rápido, fácil, porque você tá sempre tendo que entrar pra ver em que pé que tá esse sonho. Você ir colocando as coisinhas da obra pra você construir esse sonho. Ou esse seu super sonho tá lá no final do corredor. Tá assim, ó. Tem que andar, minha filha, mas tem que andar muito pra chegar naquela porta. Que às vezes você nem lembra que aquela porta existe. Porque assim, você quer muito, você quer, mas você deixou ela tão longe. Mas tão longe que você falou, é tão impossível que você olha e você fala, meu Deus, deixa lá de stand-by, deixa longe. E aí você deixa tão longe que você não tá nem abrindo a porta pra colocar os materiais de construção lá dentro da salinha do seu sonho. Já parou pra pensar nisso, menina? Juro pra você. Me responde. Em qual sala que tá o seu sonho? Perto da porta. Na metade do corredor, ali perto do banheiro. Ou lá no final do corredor. Porque assim, eu tenho quase certeza que, assim, a maioria de vocês vai falar que tá lá no final do corredor. Se ainda tiver no corredor, né? Se não tiver lá no segundo andar. Então, assim, o que eu tava pensando, porque é aquilo. Esse podcast eu fiz. Eu tô realizando um sonho. Eu não sei quantas pessoas estão me escutando agora. Eu sei que tem pessoas que estão me escutando, porque o primeiro episódio eu vi lá que deu não sei quantas visualizações, que eu já não lembro mais de números. Então, assim, o que eu queria dizer é que eu realizei um sonho e isso virou uma chavinha que, tipo assim, cara, não é que é possível, gente, a gente não deixar o sonho só lá no mundo das ideias. Não é que é possível a gente realizar nossos sonhos. E assim, te falar que esse não foi o meu primeiro sonho que eu realizei. Eu já realizei alguns bons sonhos. E aí é que tá. Eu tenho certeza que você também já realizou vários sonhos seus, só que às vezes a gente não... Como que eu posso dizer? A gente não coloca essa conquista num pedestal. Tipo, às vezes a gente tá vivendo tanto no automático que a gente nem para pra reconhecer onde a gente chegou. Caraca, profundo isso daqui, hein? A gente é tão ansioso ultimamente, que a gente sempre tá querendo mais, sempre tá pensando no futuro, tananã, e às vezes a gente alcança aquela vida que a gente sonhou. Às vezes era um sonho, gente, da gente quando a gente era criança, quando a gente era adolescente. E assim, desde coisas pequenas, pequeniníssimas, até sonhos gigantescos. Então, assim, sonhos pequenos também têm a importância deles, sabe? Não é só porque, às vezes, tipo assim, foi fácil de conquistar, ou sei lá, você acha que é uma coisa muito pequena, e não é importante. Claro que é importante. Cada um, óbvio, tem a sua grandeza, enfim, mas todos os sonhos são importantes. Então, é interessante também você reconhecer, tipo, olhar pra sua vida atualmente, olhar também pro passado pra entender onde você já chegou, quais são as suas conquistas que você se orgulha, quais eram os seus sonhos que você já realizou, quais eram os seus sonhos quando você era mais nova, que você ainda não realizou e você quer realizar, ou então, tipo, qual que era um sonho que você achava que você ia ser muito feliz quando acontecesse, e aí aconteceu e não foi isso tudo, ou então você queria muito essa coisa, e aí agora que você amadureceu, sei lá, ficou mais velha, você olha pra trás e fala, eu nem quero mais isso. Enfim, só que
Nisso tudo, eu reparei que existe um ciclo dos sonhos, que eu anotei aqui pra eu não me perder, porque assim, gente, agora eu não vou mentir pra vocês. Eu tô tendo que fazer esse podcast com minimamente um roteiro. Assim, roteiro, vamos lá, de pontos, pra eu seguir na linha de raciocínio, coisas que eu não posso deixar de falar. Porque a minha cabeça, minha filha, passa muita coisa aqui ao mesmo tempo. Por incrível que pareça, eu não tenho déficit de atenção, só que às vezes eu me perco tanto no meu raciocínio, eu devaneio tanto, sabe? Eu sou tão prolixa que eu dou tanta curva que eu me perco. Então, assim, eu preciso anotar pra eu não me perder. Então, vamos lá. A ideia é assim, você sonha. Eu vou dar o exemplo prático na minha vida da Mabré, da minha marca de roupa, porque eu acho que esse era o meu maior sonho. Primeiro, você sonha. Então, assim, lá no fundo, quando eu entrei pra faculdade de Direito, no fundo, eu não queria me formar em Direito. Eu não queria ser juíza trabalhista, porque na teoria eu ia formar em Direito e ia ser juíza trabalhista. Obviamente isso não aconteceu. Spoiler. Eu sempre tive, no fundo lá, essa vontadezinha, sabe? A minha avó, por parte de pai, já faleceu, inclusive, a vovó Dalva. Não chegou a conhecer a Mabré. Saudades de você, Diva. Tenho certeza que ela tá muito orgulhosa de mim. Mas enfim, saudades da minha vozinha. Ela era costureira e ela fazia muitas roupinhas de criança. Ela tinha a fábrica dela, ela fazia vários roupinha bordada, roupinha de neném, fralda, tipo aquelas fraldas, um paninho assim, sabe, bordado. Inclusive descobri, depois de anos, que Caio, meu marido, teve fraldas e roupinhas que a minha avó fez, cara. E a minha avó do interior, assim, enfim, ela era famosa, vamos dizer assim. Meio que cresci no ateliê dela, sabe? Então eu cresci no meio de um monte de rolo de tecido, da fábrica que ela tinha, sei lá, umas 10 costureiras, não lembro, tinha muitas costureiras, várias mesas assim de costura, os moldes na parede, tinha ferro de passar roupa, inclusive já até me queimei uma vez passando uns retalhos lá, que eu ficava tipo assim, à tarde, naquele ateliê. Então aquilo no meu subconsciente trouxe, sabe, ficou uma diversão. Eu lembro que quando eu ia comprar roupa, eu ficava tipo, cara, gostei dessa peça, mas se ela fosse um pouquinho mais comprida, se ela fosse um pouquinho mais estreita, então, se ela tivesse esse toquezinho, esse detalhe, ia ficar bem melhor. Então, assim, eu sempre quis colocar a minha personalidade. Eu sempre tive no fundo da minha cabeça nossa, seria tão bom se eu pudesse fazer minhas roupas, de eu poder criar, de fato, sabe, do zero, produzir as peças e, quem sabe, vender, entendeu? Mas essa primeira parte é o sonhar. Só que logo em seguida é tipo assim, ó, pensa, você tá no topo da montanha, sonhando, perto das nuvens, assim, ó, voando. Do nada, puf, você cai e dá de cara no chão. Por quê? Você parece como se você estivesse sonhando, aí você acorda do sonho e você fala, impossível. É aquela coisa de, literalmente, como se você estivesse sonhando acordado e alguém te dá um peteleco, tipo, acorda pra vida. Aí você fala, ai, nossa, não é nada a ver. Tipo, impossível isso acontecer, sabe? Nessa hora que você acha, sabe, isso não vai acontecer, você coloca esse seu sonho na caixinha, você deixa de stand-by, você bota onde? Na porta lá do fundo do corredor. Porque você acha que não é uma coisa que vai acontecer, por exemplo, sei lá, amanhã. Então, se não vai acontecer amanhã ou semana que vem, vai demorar muito pra acontecer. Então, nem sei se isso realmente é possível de acontecer. Enfim, é muita coisa que tem que fazer. Aí você bota lá no final do corredor. Você fala, tá, deixa lá e você esquece. Só que aí você vai seguindo a sua vida, vendo o seu dia a dia, e você começa a reparar que começa a surgir sinais. Tudo, tipo assim, você começa a observar das mínimas coisas até as coisas maiores, que tem sinais que te relembram daquele sonho. Então, tipo assim, eu ia comprar uma roupa, se eu tivesse a minha marca, eu não ia fazer assim. Não, porque quando eu tiver a minha marca... E aí, conforme você vai vivendo a sua vida, você vai observando esses pequenos sinais que vão te relembrando desse sonho, sabe? Que é como se estivesse tacando lenha na fogueira. Sabe? Tipo, tem um foguinho lá pequenininho. Cada sinal é um pouquinho mais de lenha na fogueira. E vai crescendo esse fogo, essa chama. E aí, quando você vê que essa chama tá crescendo, que aquilo começa a ficar o tempo todo na sua cabeça, sabe? Que você começa a pensar sobre isso quase todos os dias da sua vida, quase toda hora. E você começa a falar, cara, tá. Começa a virar uma chavinha na sua cabeça de tipo, peraí, talvez isso seja possível de acontecer. Talvez tenha que o universo tá conspirando ao meu favor, tá querendo me mostrar que talvez seja possível realizar esse meu sonho. E aí, depois dessa virada de chave de acho que é possível, vem a virada do chave de não, você não tá entendendo. Eu vou fazer acontecer. Que você bate a mão na mesa e fala, agora ninguém vai me parar. Eu vou fazer de tudo pra ir atrás desse sonho. E aí depois que você vira essa chave, que você decide, que você entende que você pode e você vai conquistar o seu sonho, daí, meu amor, aí começa a jornada, a parte mais legal. Juro, eu acho que não tem fase mais gostosa nessa vida do que
a gente começar a organizar as coisas, organizar nossa vida pra realizar o nosso sonho. Eu tô vivendo um pouco, assim, dessa etapa, sabe? Que é a questão do meu podcast. Eu vivi isso semana passada muito, porque, assim, gente, eu falei no outro podcast, no primeiro episódio, como se eu tivesse demorado 2 semanas de ter dado a ideia, tipo, decidido até fazer o episódio. Só que depois eu fui perceber que, na verdade, não. Na verdade, dia 10... eu decidi que eu ia fazer o podcast. Dia 12, comecei a comprar microfone, fazer logo, ver espaço, enfim, resolver tudo, entre aspas, burocrático, tipo, criar o canal, enfim. E no sábado, dia 14, eu gravei o primeiro episódio. No dia 15, eu postei. Foi 5 dias. Eu decidi pra eu lançar. E tipo assim, 5 dias, eu olhando assim pra trás, gente, pelo amor de Deus, 5 dias é um peido. Um piscar de olhos pra ficar mais bonito. Mas sabe, é muito rápido. E parecia que era uma coisa muito distante. Significa que sempre vai ser rápido? Não. Mas significa que também vai demorar 50, 10 anos? Não. Entendeu? Você vai se surpreender no caminho. Aí é que tá. Voltando, né, o que eu tava querendo dizer era que essa fase de você, na hora que você vira a chavinha e que você bate no peito e você decide, você fala, cara, a hora é agora. Chega de só sonhar, de deixar no mundo das ideias. Agora eu vou botar no papel, vou fazer acontecer. Gente, juro pra vocês, é assim, é uma fase tão gostosa, porque é uma mistura de medo, uma super vontade, uma ansiedade que te move, sabe? Não é aquele medo que te paralisa, é um medo do desconhecido, do novo, mas que você vai se descobrindo, você vai aprendendo tanta coisa. E é tão gostoso você olhar e falar, cara, eu tô escolhendo isso pra minha vida, sabe? Não tô escolhendo por mim. Logo depois dessa fase, que é uma fase muito gostosa, de você planejar, colocar no papel, se organizar, fazer tudo da sua vida girar em torno daquilo pra alcançar o seu sonho. Daí você chega na fase de viver o seu sonho. Quando você menos espera, eu juro por Deus, quando você menos espera, você tá vivendo o seu sonho. E aí quando você se dá conta que você fala, caraca, olha onde eu tô aqui, ó, vivendo meu sonho. Gente, é interessante, você tem que falar em voz alta, você tem que escrever que você tá vivendo o seu sonho, no momento que você percebe que você alcança. Você que tem que determinar a linha de chegada, sabe assim? Porque senão, sabe o que acontece? Se a gente não bota esse limite, a gente não reconhece e fala, cheguei, a linha parece que ela vai ficando cada vez mais distante. Porque você fala, não, eu ainda não cheguei, porque eu preciso deixar tudo perfeito, e quando eu fizer isso, quando eu, sei lá, igual da minha marca, não, eu só vou falar que eu cheguei lá quando eu chegar a não sei quantos mil seguidores da marca, então quando eu vender não sei quantos mil por mês. Não, gente, você já chegou lá, você já lançou a marca, você já viveu o primeiro sonho. Eu vivi o primeiro sonho, que era conseguir realmente fazer as peças, criar um site e vender as peças. Pronto, realizei o sonho. Agora, aprimorar o sonho, aí é parte 2, entendeu? Mas a gente tem que estabelecer essa linha de chegada pra gente reconhecer também e ficar feliz, porque senão a gente nunca fica feliz. Aí entra naquele looping de ciclo vicioso de ansiedade, que é a gente nunca tá satisfeito, a gente sempre quer mais, a gente nunca fica orgulhoso de onde a gente tá atualmente, a gente nunca curte o presente, nunca parece satisfeito, fica feliz, e isso é problemático, tá? Então cuidado com isso, porque pode ser traiçoeiro também. Tem que se orgulhar, sim, de cada conquista. Cada materialzinho de construção que você comprou pra construir seu sonho, você tem que ficar feliz. Pô, na terça eu decidi que eu ia criar o podcast. Fiquei muito feliz. Falei, tô orgulhosa de mim. Orgulhosa que eu tomei a decisão. Esse é o primeiro passo e o mais importante. Aí depois comprei o microfone, que não, obviamente não é esse, mas tô pra te falar que eu tô gostando desse microfone aqui, tá? O de R$30 é Shen. E o outro caríssimo ainda vai chegar. E esse aqui tá dando super pro gasto. Tô gostando dele, mas tudo bem. Aí depois, decidi o nome. Outra pequena conquista, mas a gente tem que ficar feliz. Então, assim, a cada passinho de tartaruga, a gente tem que reconhecer, tem que se orgulhar, gente. Porque se a gente também ficar esperando sempre o reconhecimento dos outros, aí tá errado, entendeu? A gente tem que fazer aquilo pra gente. O sonho é nosso, o sonho não é da outra pessoa. Entendeu? Nossa, assim, hoje eu não tô brincando muito, né? Vocês estão vendo que eu tô séria. Tá vendo? Eu sei brincar, mas eu sei a hora de falar sério. Eu sou muito assim, cara. Eu acho que eu sempre fui assim desde pequeno. Agora, vou falar pras pessoas divas. Ainda estão numa fase que olham pro lado e falam, cara, eu não sei qual que é o meu sonho atualmente. E tá se sentindo meio frustrado, meio perdido. Então, tipo, ou feliz, porque acabou de conquistar o sonho. Aproveite. Se você acabou de conquistar o seu sonho, aproveite. Viva ele intensamente. Essa é a maior chave. Acorde todos os dias se lembrando, estou vivendo o meu sonho. Fico feliz, sabe? E documente isso. Pra depois você olhar pra trás, ver as fotos, os vídeos, as cartas, as coisas que você escreveu. E se lembrar com carinho, sabe assim? Mas agora,
pras pessoas que estão na fase que olham e falam, cara, não sei qual que é o meu sonho, não sei o que eu quero. Eu já estive nessa fase. E assim, é uma fase, vai passar. Então fica em paz. Também não se desespera não, sabe? Que tipo, tá tudo bem você não saber qual que é o seu sonho. Só que é importante você focar no presente, você se conhecer e entender onde você quer chegar, onde você se vê daqui 10 anos, sabe? Tipo, não apresse as coisas. Às vezes a gente precisa de tempo, às vezes você precisa de um dia pensando naquilo, às vezes você precisa de um mês, às vezes você precisa de um ano. É importante você ter em mente que, em algum momento, você precisa decidir aonde você quer chegar. Você precisa decidir, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma intenção no final do dia, porque senão, quando você vê, a vida passou, você não escolheu viver o que você viveu, as pessoas escolheram por você, e assim, gente, a gente só tem uma vida, né? E a vida, você piscou, acabou. Então, assim, não dá pra gente também ficar pensando, não, mas quando eu tiver 80 anos, eu vou estar feliz assim. Mas quando você tiver 80 anos, você vai olhar pra trás e falar, caraca, fui feliz. E tipo assim, cara, essa é a memória que eu quero ter da minha vida, sabe? Quando eu ficar mais velha, até tipo quando eu olho assim pro meu passado atualmente, eu olho pra trás e não me vem remorso, porque eu olho e falo, cara, eu consegui curtir a vida da minha forma, sabe? Assim, aproveitar a vida, conquistar os seus sonhos, enfim, viver a vida do jeito que você gosta, é muito pessoal, sabe? Cada um tem a sua visão. Então, assim, esteja alinhada com seus princípios, com seus propósitos, e você tem que ter essa linha de chegada. Porque senão, é aquele negócio do gato lá da Alice. Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. E aí, se você pegar um caminho de merda, desculpa a palavra, minha mãe não gosta que eu fale essa palavra. E aí, você pegou esse caminho. Porque você tem 3 caminhos aqui, ó. Você não sabe onde você quer ir, tanto faz qual que você pegar. Agora, o caminho aqui da direita poderia ter coisas maravilhosas. O caminho aqui do meio pode ser bem aquela coisa não fede nem cheira, sem sal. E o caminho da esquerda pode ser ladeira abaixo. Nunca se sabe. Você só vai saber se você escolher. Porque assim, você pode escolher ir pelo caminho aqui, ó, que tem um monte de flores, que vai ser tudo maravilhoso. Você escolheu ir por aquele caminho. Porque você sabe que se você for por aquele caminho, você vai chegar no seu destino que você quer tanto. Agora, se você fala, tanto faz pra onde eu quero ir, aí você faz unidunité e vai que você cai no caminho de merda. Ou então no caminho também sem sal. Caminho sem sal, gente, pelo amor de Deus, né? Uma hora dessas, 2025, para. Mas enfim, pra você que tá sem sonhos no momento, sinta-se abraçada. Eu lembro que início do ano passado eu tava me sentindo assim. Chorei muito em terapia. Façam terapia, tá, gente? É uma dica, assim, do coração. De amiga, de verdade. Às vezes, se você teve uma experiência ruim com alguma terapeuta, teste outras. Dê a chance de testar outras pessoas. Porque pode ser que você não se identifique. Eu também não me identifiquei com a primeira terapeuta que fiz há, sei lá, 10 anos atrás. E hoje eu tô há 6 anos com a mesma terapeuta. Eu me conheci muito, amadureci muito e na última terapia a minha psicóloga tava super orgulhosa de mim, foi contando várias coisas pra ela, ela ficou toda feliz. E aí eu fiquei feliz também. Mas eu lembro que ano passado, quando eu tava me sentindo assim, perdida, eu falava, cara, eu não sei o que eu quero. Tipo, tô feliz com as coisas que eu conquistei e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu tô me sentindo um vazio. Eu não sei, parecia que eu não sabia o que eu gostava. Eu sabia algumas coisas que eu não gostava. Eu acho que eu tava numa fase, assim, muito de piloto automático, sabe? Reparem se vocês também se sentem assim. Às vezes, a gente tem uma fase da vida que vai acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, 1000 problemas, 1000 coisas importantes, 1000 coisas urgentes. Parece que tem, tipo assim, 50 coisas no dia, todas elas são urgentes, nenhuma delas dá pra você delegar, sabe assim? Você tem que fazer todas elas, você tem que fazer todas elas pra ontem. Às vezes, parece que aquilo não vai passando e fica uma bola de neve. Então, assim, é muito fácil hoje em dia a gente se desconectar da nossa essência e entrar no automático, sabe? E resolvendo aquele monte de problema da vida e se perder mesmo da nossa essência. Então, é importante vocês conhecer, ler livros de autoconhecimento. Posso depois fazer uma listinha pra vocês, colocar os meus livros favoritos. Eu posso fazer um episódio também só disso, de autoconhecimento. Provavelmente vou fazer. Eu lembro, até hoje, a primeira vez que eu fui pra terapia, a Júlia, que é minha psicóloga atual. Inclusive, Ju, um beijo. Se você estiver assistindo, comenta aqui. Você mora pra sempre no meu coração. Eu lembro que eu fui quando eu não queria mais seguir no direito.
Tava na metade da minha faculdade, cheguei lá chorando aos prantos e falei, cara, eu não quero seguir no direito, mas eu também não sei o que eu quero fazer da minha vida. Aí eu lembro que ela falou, Ju, pelo menos você já sabe o que você não quer. Parece que não, mas isso já é um bom caminho andado. Porque assim, se você sabe o que você não quer, você tá tirando uma opção. Então, diminui uma opção. Então, você tem agora as outras opções. Você pode ter um mar. É infinito, assim, sabe? Se conheça, faça terapia, se observe, sabe? Assim, dê tempo ao tempo. Mas é importante você escuta, sabe, a sua intuição, escuta a sua voz interior, a sua voz de criança ali, assim, sabe? O que desperta no seu coração. Vai seguindo, não precisa ser um super sonho, pode ser uma coisa pequena, sabe? Não precisa ser uma coisa super extraordinária. Pode ser também. Às vezes parece que muito distante, às vezes tá mais perto do que você imagina, e às vezes parece que é uma coisa que você olha e você fala, tá, mas eu não posso falar que isso aqui é o sonho. Nossa, é uma coisa tão pequena. Pode sim, minha filha, a vida é sua, você faz o que você quiser, ficou doida? Lembre-se disso, você que manda na sua vida. Valeu? Tá bom. 2 coisas importantes que eu anotei aqui. Colocar um prazo pra você alcançar o seu sonho é muito importante, para aquela questão da linha de chegada que eu falei com vocês. Mas cuidado para esse prazo, essa data, não virar uma pressão absurda que vai tirar toda a parte boa do processo, sabe, gente? Porque, assim, a melhor parte é o processo, é o durante. Óbvio, quando você alcançar seu sonho, também vai ser muito massa? Vai. Mas o processo de construir o seu sonho, meu amor, você tem que aproveitar. Tipo assim, não é opcional, é obrigatório. Porque senão você vai pegar o seu sonho, você vai amassar ele, você vai, tipo assim, destruir o seu sonho com a pressão que você vai colocar em cima de você, sabe? Então, tipo, é interessante você ter esse prazo? É. Mas não deixe esse prazo te frustrar. Saiba que é completamente ok, aceitável e às vezes até preferível que você adie esse prazo ou até adiante esse prazo. Enfim, esse prazo pode ser flexível. A finalidade, no caso do prazo, de ter essa data, é só pra você não ficar procrastinando, sabe? É só pra você, tipo, não, beleza, eu quero fazer isso até o final do ano, então eu tenho que começar a me organizar pra, tipo, ver o que eu vou fazer a cada mês, o que eu já preciso ter construído, o que eu preciso fazer a cada semana, o que eu posso fazer um pouquinho de cada vez no dia a dia, enfim, pra você falar, porque até o final do ano eu quero ter avançado nisso. Se você estiver chegando perto do final do ano, você falar, cara, tá muito em cima, não vai dar? Tudo bem, bota pra 3 meses mais pra frente, tá tudo certo, gente. Se tiver ficando pesado, tá errado. Se estiver se estressando muito mais do que aproveitando, tá errado. Então, observe muito esses sinais. E agora, eu vou falar pra vocês a música, que assim, vai ser a sua melhor companheira, que fala, a música resume basicamente tudo isso que eu falei nesse episódio. Se vocês não sabem, eu sou fã número 1 da Miley, sim, eu sou uma Smiler. Inclusive, curiosidade, mãe, você pode rapidinho sair aqui do podcast que eu preciso contar uma coisa pras minhas amigas? Mas aí, se você ficar vendo, você vai querer arranjar confusão comigo e não tem necessidade, então, mãe, você saiu, beleza. Eu tenho uma tatuagem na minha boca, escrito Smile. Peraí, que eu vou mostrar perto da câmera. Só quem tá no YouTube vai conseguir ver. A ideia era uma homenagem pra Miley, porque o apelido dela era Smiley Miley, porque ela sorria muito. E também a ideia inicial dessa tatuagem era quando eu estivesse consolando alguma amiga minha que estivesse triste, chorando, eu ia falar, não chora. Aí eu ia fazer assim com a boca. Pra quem não tá vendo o vídeo, é eu fazer tipo uma carinha de triste, tipo, com o beiço virando. Com beiço, eu acho. E ia aparecer a palavra smile, tipo, sorria. Só que quando eu faço assim, não aparece. Ou seja, só dá pra ler a tatuagem se eu puxar o meu lábio pra baixo. Ai, mas enfim, era isso que eu queria dizer. A música que fala sobre isso é The Climb, da nossa querida perfeita diva musa master Miley Cyrus. Escutem a música The Climb e olhem a tradução. Eu não vou cantar ela aqui agora pra vocês, porque, né? Ela fala basicamente tudo, assim, que ela fala, eu quase consigo ver esse sonho que eu estou sonhando, tem uma voz dentro da minha cabeça que fica falando, você nunca vai alcançar. E a cada passo que eu dou, parece que eu estou perdida. Mas eu tenho que continuar
lutando, eu tenho que continuar tentando, eu tenho que levantar a minha cabeça. Porque sempre vai ter uma nova montanha e eu sempre vou ter que me movimentar, sempre vai ter uma batalha e algumas vezes eu vou ter que perder. E não é sobre o quão rápido eu chego lá, e não é sobre o que tá do outro lado, é sobre a escalada. Gente, eu fiz uma tradução livre agora, pensando na música, cantando a música na minha cabeça e fazendo a tradução livre, tá? Não sei se é exatamente isso, mas basicamente é isso. Caraca. Vamos chorar juntas. Caraca. Pausa dramática. Ai, eu amei que eu usei o nome do podcast aqui. Não é sobre o quão rápido você chega lá, não é o quão grande vai ser o seu sonho, é sobre a escalada, é sobre aproveitar o processo, aproveitar a construção desse seu sonho. E tem dever de casa pra vocês. Sim. Ai, que não sei o que, não tô na escola. E tá sim, tá? A escola da vida, gata. Tá, o dever de casa é ir atrás do seu sonho hoje mesmo. Ai, Júlia, mas são 11h52 da noite. Não quero saber, você ainda tem 8 minutos. Ah, mas eu tenho que dormir porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Cara, 1 minuto da sua vida, sabe assim? Você já tá dormindo tarde, minha filha. Vai dormir mais cedo primeiro. Anota, para pra pensar. Eu quero muito que vocês terminem esse episódio. Façam uma pausa dramática. Anota, para pra pensar, tipo, qual que é o seu sonho? Como que você se vê vivendo a vida no seu sonho? Pensa, você tá fazendo alguma coisa hoje no seu dia, vai te deixar mais perto do seu sonho, que vai, sabe, tipo, você tá fazendo alguma coisa, as suas atitudes, a forma que você se porta, enfim, as suas escolhas no dia a dia, das pequenas até as maiores, elas estão te direcionando pra esse caminho que é chegar no seu sonho? Se sim, pô, parabéns, velho, tô muito orgulhosa de você. Na moral, tô muito orgulhosa de você. Comenta aqui se você estiver fazendo isso. E se você acha que, tipo, cara, não tô fazendo, então, pô, tô fazendo muito pouco, posso melhorar? Amiga, tô com você. Comenta aqui também, fala que você vai, sei lá, deixa um comentário, gente, poxa. Que muitas de vocês foram muito fofas comentando. Fiquei muito feliz. Quero saber se vocês vão fazer o dever de casa de vocês. E aí, seguramente, quando vocês forem alcançando os seus sonhos, vocês podem estar me mandando atualizações, ou pelo Instagram, ou aqui pelos comentários, não sei. Mas vão me mandando atualizações, por gentileza. E agora é o meu momento de aleatoriedades. Eu decidi que eu quero falar sobre coisas aleatórias que eu achei interessante vir contar pra vocês no final do episódio. E a primeira coisa que eu fiquei muito feliz, foi uma das melhores descobertas da minha vida. Ai, eu sou muito dramática. Cara, vocês sabiam que tem como, no Spotify, quando você gosta muito de uma música, e aí você fala, nossa, queria tanto, sabe, escutar mais músicas como essa, mas eu não sei como conseguir. Eu sei, que eu vou te falar agora. Sabe o que você vai fazer? Você vai clicar na música, aí tem os 3 pontinhos, sabe? Que aí tem como você ir pro álbum, ir pro artista, e não sei o que lá. Tem um negocinho que é ir para a rádio. Sabe o que é isso? É simplesmente uma playlist feita para tu, tatu. É uma playlist feita pra você, especialmente pra você, com várias músicas na mesma vibe daquela música que você pediu. Gente, e aí essa playlist, né, esse rádio, assim, que eles chamam, fica salvo ali nos recentes, quando você entra depois no Spotify. Ou seja, você pode escutar essa playlist sempre que você quiser. Meu brother! Por favor, comentem aqui se vocês já sabiam desse negócio de ir pra rádio, se vocês não sabiam. Porque assim, Camila Marcarini, minha fotógrafa, diva maravilhosa, minha amiga, ela, gente, a gente foi fazer umas fotos externas da Mabré, e aí a gente tava no carro dela. Enquanto ela ia dirigindo pros lugares pra gente ir, eu ia me trocando de roupa. E Niki tava passando uma playlist. Caraca, só pedrada, velho. Eu olhava pra ela e falava, amiga, eu tava cansada, eu tava com preguiça. Essa playlist, ela está me ressuscitando, tipo assim, ela tá me dando força que eu nem sabia que eu tinha. Tipo, e era uma vibe High School Musical. I'm just an ordinary girl. Sabe? Eu sei que High School Musical, Ordinary Girl não é do High School Musical, é da Hannah Montana. Eu não, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? E sim, melhor descoberta do ano. Eu devo pra sempre os meus agradecimentos mais sinceros do mundo pra Camila, porque se não fosse ela, eu nunca ia saber disso. E aí eu não sei até que ponto todo mundo sabe disso e só eu que não sabia, ou se eu estou fazendo, assim, um favor para a humanidade. É isso. Aí, a segunda coisa. Gente, eu recebi uma mensagem hoje, antes de gravar esse episódio, do meu primo, que mora na França, Lucas, que simplesmente, ele estava em Lisboa,
em Portugal. E ele foi numa loja lá comprar uma coisa. E ele tava com a jaqueta jeans da Mabré. E na jaqueta da Mabré tem os nossos botões personalizados, que tem o nome em volta e a carinha, né? E aí a menina viu, chamou atenção. E aí ele simplesmente descobriu que a menina em Portugal, Lisboa, me seguia. Me seguia. Gente, primeiro, eu preciso achar essa diva. Eu não sei quem ela é, não sei o nome, eu só sei que ela mora em Lisboa. Mas assim, diva de Portugal, se for você, entendeu? Que atendeu meu primo Lucas, que falou que me segue, caraca, dê as suas caras, porque a gente precisa fazer alguma coisa aqui, entendeu? Não sei como que vai ser isso, mas eu achei assim, isso extraordinário. É muito louco isso, porque às vezes eu acho que eu tô gravando isso aqui e eu vou postar e ninguém vai ver. Então, assim, né? Por isso que eu tô gravando com essa meia de compressão horrorosa. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês. Eu operei do lipedema, fiz um mês de operada semana passada. Ai, amigas, acho que é isso, né? Falei, mas eu fiquei orgulhosa, que eu acho que eu consegui seguir uma linha de raciocínio. Não devaneei tanto. Devaneei um pouquinho? Sim, porque, é o meu jeitinho, não tem como. Foi bom eu ter feito essa linha de raciocínio aqui, porque eu acho que eu não esqueci de falar nada. E é isso. E sabe uma coisa que eu não falei no outro episódio, que eu vou falar aqui? Me siga nas redes sociais. No meu Instagram é @juliamarim, com M de Maria no final. O meu TikTok é @juliamarim_. Minha marca, a Mabré. Underline. São 5 underlines no total. POV é um underline pra cada letra. E vocês têm cupom de desconto, 10% de desconto com o cupom DRAMÁTICA na Mabré. Inclusive, eu acho que eu não criei. Vou criar agora, saindo daqui. Beijo na bunda. Até segunda.